retirar recursos do FGTS para financiar custeio de hospitais da Santa Casa é um equívoco. Nada mais justo que atender os hospitais filantrópicos com recursos que todos hoje estão endividados. Se nós não votarmos essa matéria, nós vamos ter um ministério vazio, sem os cargos, sem os 164 cargos. 164 novos cargos para o brasileiro pagar essa conta. O plenário da Câmara aprovou esta semana 2 medidas provisórias. Uma delas cria 164 cargos para o Ministério da Segurança Pública. O impacto no orçamento da União para este ano será de 14 milhões de reais e para o ano que vem de 19 milhões e 400 mil reais. Deputados oposicionistas criticaram a atual política de segurança pública e a criação desses novos cargos. O contexto em que esse ministério foi criado nunca esteve dentro de 2 conceitos que consideramos fundamentais. O primeiro deles, de uma reforma administrativa profunda. Qualquer cargo que venha a ser criado, ele precisa estar dentro de um contexto de uma reforma profunda. O Estado brasileiro, ele é muito inchado de fato e, sobretudo, ineficiente. Muitas vezes não presta o serviço necessário à população. Então, essa posição de fundo em relação ao próprio Ministério da Segurança Pública, que trazia também uma ideia que é própria desse governo e pode vir a continuar para desgraça da população, da absoluta militarização e não da segurança como prevenção, inteligência e proximidade comunitária, ou seja, a segurança que dialoga com a população e que é entendida como um serviço ao qual a população adere para se autoproteger. Nós sempre fomos defensores da criação do Ministério da Segurança Pública. Não é razoável que o país não tenha um órgão central que possa dialogar com os estados, com os governadores, com as várias agências de polícia, para efetivamente elaborar, administrar e conduzir e executar a política de segurança pública no Brasil. As urnas estão respondendo o clamor da população para que, de fato, o Estado seja eficaz na sua política de segurança pública. Portanto, apesar da posição contrária do PDT com relação à criação de cargos, encaminhamos no sentido de aprovar essa medida provisória, dada a relevância da matéria. O Ministério está em pleno funcionamento. O Ministério já instalou o SUSP, que foi aprovado aqui nesse plenário, aprovado no Senado. O SUSP já está se articulando para dar efetividade às políticas de segurança pública. Está muito evidente que o recado das urnas não foi ouvido pelo plenário. Quando a gente vê um acordo da oposição e do governo, do PT, que finge fazer oposição ao governo Temer, para a criação de mais novos 164 comissionados, parece que esse plenário quer literalmente cuspir na cabeça da população brasileira. Esse é o sentimento que eu tenho. O Brasil está quebrado, ninguém aguenta mais. E continua, a cada semana que a gente vem aqui é só para criar mais estrutura para a política, é para criar mais cargos para beneficiar A, B ou C. Será que não tem cargo suficiente no governo federal para atender as necessidades do Ministério da Justiça? É só com cargo comissionado que se resolve as coisas? É só assim que se governa nesse país? É uma anestesia completa. É isso que a gente está vendo. Sabemos hoje que o assunto mais importante do país é a segurança pública. Claro que não deixando de lado a educação e a saúde, mas segurança pública é o anseio número 1 do povo. Se nós não votarmos essa matéria, nós vamos ter um ministério vazio, sem os cargos, sem os 164 cargos necessários para que esse ministério funcione. Não se justifica o Ministério da Segurança Pública apenas com o seu ministro e o secretário executivo. Por isso eu peço a compreensão dos colegas dessa casa. Foi uma luta de mais de 20 anos para a gente poder criar o Ministério da Segurança Pública e, sem sombra de dúvida, ao dar esses cargos comissionados, nós estaremos permitindo
que o Ministério da Segurança Pública possa desempenhar um trabalho de qualidade para o povo brasileiro. 164 novos cargos para o brasileiro pagar essa conta. De novo, não quero entrar no mérito, mas deveria haver um remanejamento. Se fosse uma empresa, qualquer empresa brasileira, qualquer gestor pegaria nesta empresa cargos ociosos que podem ser remanejados para poder fazer uma realocação. Aqui não existe essa lógica. Basta criar e repassar a conta. Basta criar e repassar a conta. Então chegou no limite e infelizmente é o primeiro sinal, é o primeiro recado que esta Câmara dos Deputados passa à nação depois desse recesso branco. É mais uma criação de despesa, é mais uma conta para o brasileiro pagar sem um gesto mínimo de corte daquilo que não pode mais existir e daquilo que não cabe mais no nosso país. A segurança pública é um drama na vida da maioria do povo brasileiro. A violência tem produzido tragédias, sobretudo na periferia das grandes cidades. O Brasil tem cerca de 60 mil vítimas de homicídios por ano. É um número assustador, um número superior a de muitos conflitos, muitas guerras que acontecem pelo mundo. A população mais pobre é a que mais sofre com a onda de violência no Brasil. E falta ação do Estado, falta inteligência, planejamento, prevenção, políticas sociais que criem um outro ambiente das cidades que permita a cultura de paz e a paz nas nossas cidades. O PCdoB vai votar sim a essa medida provisória como gesto de quem reconhece a necessidade de enfrentar esse drama que atinge milhões de brasileiros, que é a segurança pública. O texto seguirá agora para o Senado. Os deputados aprovaram também a medida provisória que prevê uma linha de crédito com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Essas instituições respondem por 31% do total de leitos do país, além de serem responsáveis por quase metade das cirurgias do SUS. Retirar recursos do FGTS para financiar custeio de hospitais da Santa Casa é um equívoco, porque as Santas Casas de Misericórdia precisam de recurso público, mas não o dinheiro do FGTS, porque você está cobrindo um santo e descobrindo outro, e você está apenas enxugando gelo, porque o problema do financiamento do SUS, dos hospitais que são mantidos pelo SUS, é justamente o preço pago pelos serviços do SUS. Aí é que está o problema, não é repassar esses 4 bilhões de reais. Portanto, eu me posiciono contra essa medida provisória, contra o parecer que foi aprovado e substitutivo, aprovado na comissão especial, porque tirar dinheiro da habitação, o único dinheiro que tem para habitação popular é o dinheiro do FGTS. Você já abriu o precedente que era para o saneamento, tudo bem, para a infraestrutura, tudo bem, mas para a saúde não. Tem recursos de outras fontes para manter a saúde pública. Os hospitais filantrópicos estão salvando o caos na saúde brasileira. Estão salvando porque o SUS ele não financia o custo dos hospitais filantrópicos. E, portanto, esse recurso vem para salvar as santas casas, os hospitais filantrópicos e vem atender, senhores parlamentares, o trabalhador, a mãe do trabalhador, o filho do trabalhador, que quando bate no SUS, são as santas casas, os hospitais filantrópicos, é que atendem gratuitamente, por um preço subsidiado. E, infelizmente, a tabela do SUS não é reajustada há quase 20 anos. Se hospitais filantrópicos, as santas casas, fecharem as portas hoje no Brasil, nós já temos um caos, nós teremos um apocalipse na saúde brasileira. E nada mais justo que atender os hospitais filantrópicos com recursos que todos hoje estão endividados, Otávio Leite. Todos pagando juros de agiotagem de 3%, 4% ao mês, tirando recursos que atendem o trabalhador brasileiro, a mãe do trabalhador, que atende o filho do trabalhador brasileiro. A Santa Casa
as filantrópicas têm problema, vamos buscar caminhos no próprio SUS, que inclusive paga mal e paga atrasado, mas não por aqui. Conversando recentemente com um cidadão de Bauru, meu querido companheiro Claudinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, e hoje o grande dirigente nacional dos trabalhadores desse país e conselheiro do Fundo de Garantia. Ele me alertou a gravidade da deterioração deste patrimônio que ainda sobrevive, que é o patrimônio em defesa dos trabalhadores, dinheiro dos trabalhadores que deve ser aplicado para a geração de emprego, para a melhoria de condições de vida. Eu, particularmente, estou pronto a participar de qualquer debate, de qualquer apoio para ajudar as importantes instituições filantrópicas deste país. Mas não pode ser este caminho, tapar buraco, resolver problemas de gestões deficitárias. Não podemos concordar com isso. Nós precisamos fazer todo o esforço possível, toda a invenção que nós possamos fazer aqui de ajuda a nossos hospitais filantrópicos, para que a gente possa fazer o atendimento continuar, um atendimento de qualidade, que a gente possa tentar que esses hospitais continuem atendendo o SUS. Esses hospitais precisam atender no mínimo 65% de SUS, e no nosso estado eles atendem 90% a 95% de SUS, para se manter apenas como SUS na qualidade que esses hospitais fazem, no atendimento de qualidade, que dão ao nosso município, que dão ao nosso cidadão, não olhando a cor, a raça, a religião, atendendo a todos, porta aberta. Nós precisamos de financiamento, nós precisamos de recursos, nós precisamos de condições. E por isso nós estamos empenhados, junto com essa medida provisória, que a gente possa dar esse respaldo aos hospitais filantrópicos no estado do Pará e em todo esse Brasil. Aqui o que nós estamos vendo é uma inversão, não é recursos do Tesouro Nacional. Está se promovendo um saque de 4 bilhões, 5% dos recursos do Fundo de Garantia, que vai diminuir a remuneração, vai diminuir o capital dos trabalhadores, é claro, para financiar parte da saúde. Mas os senhores precisam entender que, se isso é verdadeiro, peçam perdão aos trabalhadores pela detratação que vocês fizeram, quando somos nós que ajudamos a financiar esse país, como somos nós que ajudamos a salvar inclusive a saúde. Por isso, estas questões eu não deveria, Sola, deixar de aqui reconhecer, deixar de trazer a lume, deixar de colocar nesta forma. O governo deveria financiar exatamente com recursos do Tesouro e não com recursos dos trabalhadores, que é uma poupança cara. E mais do que isso, não dá para aceitar, meu caro Manato, não basta olhar desse jeito, tem que ter consciência e responsabilidade. Consciência e responsabilidade. Não dá para ser desta forma, ampliando o rol de beneficiários. Ou seja, ainda se pretende ampliar o rol de beneficiários, que se só era para as Santas Casas, agora amplia-se o rol. Portanto, o nosso partido tem clareza de que é preciso socorrer as Santas Casas, mas firmar esta posição que aqui nós estamos financiando, são os trabalhadores e não o governo. É importante a gente esclarecer por que a rede hospitalar filantrópica, prestadora de serviços do SUS, precisa da aprovação desta medida provisória. Precisa, primeiro, porque nós não honramos com a lei 13.479 de 2017, que era o financiamento do Pró Santas Casas, com juros de 1,2% ao ano. Não honramos, não socorremos as Santas Casas, não socorremos os hospitais filantrópicos prestadores de serviço do SUS. Agora temos essa possibilidade de usar, sim, 5% dos recursos do FGTS. Mas nós temos uma escolha para ser feita. Ou utilizamos esse recurso e atendemos, inclusive, os trabalhadores que são usuários do SUS, ou fechamos os hospitais prestadores de serviço do SUS. Por isso é fundamental que a gente aprove, sim, essa medida provisória. Precisamos, sim, salvar os hospitais, porque se nós não salvarmos os hospitais, nós não teremos atendimento. Se nós não teremos atendimento, não teremos trabalhadores em condições de recuperar a sua saúde e retornar ao trabalho. É muito simples. A votação da medida provisória será retomada para que sejam analisadas modificações no texto.
Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores derrubaram veto ao dispositivo que aumenta o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A categoria terá um reajuste de 52%, escalonado em 3 anos. Para que se tenha uma ideia, o piso hoje desses agentes é de R$ 1.014. R$ 1.014, míseros R$ 1.014 para funcionários públicos que tenham tamanha responsabilidade. Frente a esse quadro, esta Casa e o Senado Federal reajustaram de maneira modesta e parcelada o piso salarial dos agentes. Por esse reajuste, em 2009, o salário passará a R$ 1.250, em 2020, R$ 1.400 e em 2022, R$ 1.550. A partir daí, o reajuste se dará através da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Há recursos para isso, senhoras e senhores parlamentares. Não tem a argumentação de que não temos recursos para esse piso. Há recursos sim, basta que o governo federal remaneje no próprio orçamento verbas destinadas à capacitação que poderão ser aplicadas para pagamento desses reajustes. Nada justifica o veto do senhor presidente da República. Se a gente conseguiu diminuir a mortalidade infantil, se a gente conseguiu fazer atendimento nas áreas indígenas, se a gente conseguiu evoluir na saúde pública no Brasil, se deve muito ao labor, à luta exatamente dos agentes de saúde. E esse reconhecimento precisa ser dado, porque realmente esse reajuste é insignificante para a importância que esses servidores públicos têm para melhorar a qualidade de saúde do nosso país. Por isso, reafirmo aqui o meu voto pela derrubada do veto e pelo reconhecimento da categoria dos agentes de saúde. Tenho certeza que este parlamento vai fazer uma justa correção, uma categoria tão importante no nosso país, para que a partir do próximo ano, a partir de janeiro, nós tenhamos anualmente a data base de reajuste, como também o percentual que vai garantir no primeiro ano o salário de R$ 1.250, para que depois possamos já chegar a um salário mínimo e meio, que ainda é pouco perto daquilo que eles fazem de economia aos cofres públicos das prefeituras municipais, dos governos dos estados e do governo federal. Volto a repetir, fazendo com que milhões de brasileiros não cheguem aos postos de saúde. Então, tenho certeza que vamos fazer justiça, que daqui a pouco vamos derrubar o veto. A proposta segue para promulgação do Congresso Nacional. O governo teme que nada fez por esse povo, devia dar uma anistia a essas famílias desempregadas, para que não tomassem as casas, os apartamentos de Minha Casa e Minha Vida. Muitas dessas famílias são mães solteiras. As 45% das famílias, as chefes de família são de mulheres. São mães que não têm condição de desempregar e pagar. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. A minha homenagem a todos os professores do nosso país. Sem dúvida, de todas as profissões, a mais bela e muitas das vezes a tão pouco reconhecida ou valorizada. É algo que temos que permanentemente lutar para que haja de fato o reconhecimento e a valorização dos professores. Eu fui autor da emenda que, dentro do Plano Decenal da Educação, estabeleceu como meta alcançarmos 10% do PIB de investimento em educação, e aí sim podemos pagar com dignidade um salário justo para todos os educadores do nosso Brasil.